Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos que estão neste instante tendo o prazer de ter mais um vídeo abençoado do canal Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está atual na EBD, que é falar sobre o Deus Pai. O Deus Pai. Há muitas pessoas em dúvidas sobre Trindade, a Santíssima Trindade, que é o assunto em pauta. E Mateus capítulo 11, versículo 27, está escrito, que é o texto áureo, parte C: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu sempre gosto de, quando eu estou me referindo a Deus, em sentido de Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, tem um texto que nos deixa bem claro concernente a Deus. Eu ouço alguns falar: pastor, são três, chegar no céu, como é que eu vou, quem eu devo ver primeiro, Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Então há pessoas que estão assim, nós somos Deus para ali, Espírito Santo para ali, Jesus para ali. Então você se interessa por este assunto? Então fica comigo até o final e não deixa de fazer seu comentário. Se você gostou ou não gostou, o seu like é muito importante para o crescimento deste canal. Antes eu quero falar para você que nós temos esse livro, Aprendendo Lições com História da Vida. Você pode adquirir esse livro pelo Zap que está aí embaixo, o DDD 93 991 5343. Você pode fazer seu pedido e nós enviamos onde quer que você esteja. E este aqui também, o que você precisa saber sobre os acontecimentos finais. É um livro escatológico, um assunto muito importante, bem completo, fino, prático de ler. Também você pode fazer seu pedido. Todos os dois livros são de nossa autoria. Este aqui foi uma tradução nossa que fizemos do inglês para o português. Então, voltando aqui, o Deus Pai. Então, o texto de Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C, fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, nós vemos aqui uma revelação. O que é uma revelação? É um conhecimento que está na mente do Pai ou na mente do Filho. Ambos podem revelar a sua vontade, segundo o querer de cada um. Mas, precisamente, qual é a identidade do Pai? Deus no Antigo Testamento é um só Deus. Ele se revelou e se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Quais são os atributos naturais de Deus? Primeiro, espiritualidade. Deus é espírito. João 4:24, Evangelho de João. Isso quer dizer que Deus é de natureza imaterial, ou seja, não física. Então Jesus esclarece que um espírito não tem carne nem ossos. Lucas capítulo 24, versículo 39. Deus é espírito puro. João capítulo 1, versículo 18, o Evangelho de João diz: ninguém jamais viu a Deus. Então a espiritualidade de Deus implica em que ele é invisível. Nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Deus não pode ser representado por nenhuma forma visível. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A única imagem do Deus invisível, adorável, é seu Filho Jesus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a representação exata de Deus. Outro atributo natural de Deus é a vida. Ele é diferente dos deuses pagãos, que não têm vida. Então há várias referências sobre isto. Salmo 115, versos 3 e 9. Josué 3:10. E o outro atributo é personalidade. Deus é um ser com qualidade de pessoa, um ser pessoal. É caracterizado por três prioridades básicas:
autoconsciência, autodeterminação e consciência moral. Mas o que é autoconsciência? É a prioridade de poder conhecer a si mesmo. Ou seja, é conhecer a sua própria divindade. Então, esta autoconsciência faz parte do atributo natural de Deus. Também a autodeterminação é a capacidade que o ser pessoal tem de dirigir a si mesmo. E a consciência moral consiste em saber distinguir entre o bem e o mal. Ou seja, Deus, com a responsabilidade, ele tem de escolher e fazer o bem e não o mal. Por Deus ser de natureza pessoal, o nosso relacionamento com Deus é interpessoal. O que é isso? Ou seja, nós apenas solicitamos, oramos, pedimos, rogamos. Então, o nosso relacionamento com Deus é interpessoal. E os atributos morais de Deus? Santidade, justiça, bondade, que inclui amor, graça, misericórdia, paciência. Agora, o Pai é revelado em Cristo, conforme lido Mateus capítulo 11, versículo 25. Ele é revelado em Cristo. É o milagre da revelação dada aos pequeninos conforme a vontade do Pai. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que consideram sábios aos próprios olhos, conforme Salomão diz em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Mas uma coisa interessante é que eu vejo aqui, na segunda epístola universal de João, na primeira, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Olha que coisa interessante. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E logo embaixo, versículo 8 diz: e 3 são que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Olha, onde é que está o segredo? Em que aí a gente vai tirar toda a dúvida sobre Deus. É 3, eu vou chamar o Espírito Santo, vem aqui. Tá, já falei, agora vou falar com Jesus Cristo. Agora eu vou procurar Deus. Então, alguns têm essa mentalidade e parece ser muito complicado. Mas aqui na palavra revelada, nos mostra esses 3 em um. Foi preciso que Deus, o Espírito, tivesse um corpo para se manifestar. Ou seja, Jesus Cristo, diz João, Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Coisa interessante, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando o mesmo João ele apresenta aqui essas 3 pessoas, e o versículo 8, que são os 3 que testificam na terra, que os 3 representam o homem. Então, quando esses 3 dos céus se uniu com os 3 da terra, quando Jesus nasceu, então o homem passou a ser o número 6, porque os 3 do céu, que foi a palavra, o Espírito Santo e o Pai, se uniram com os 3 da terra, Espírito, água e sangue. Então fez os 3. É por isso que o número da besta é o número 666, porque são 3 homens. E aqui, para tirar dúvida, veja bem, você que me assiste agora, como é seu nome? Paulo, vamos dizer que seja Paulo. Para chamar a água, o sangue e o Espírito, precisou de um nome. Então, se eu chegar na sua casa, Paulo, vou usar Paulo aqui, ou Maria, eu vou dizer: o senhor Paulo está? Sim, desejo falar com o senhor Paulo. Então, quando o senhor Paulo vem, quem é que vem falar comigo? Vem falar o Espírito, a água e o sangue. Então, precisou de um nome. Então, para que esta trindade viesse a mim, ou eu
conhecer Deus, foi preciso de um corpo e colocar um nome. Olha como o anjo, ele fala aqui a José. Ele diz aqui no capítulo 1 de Mateus, veja só, olha o que ele diz. E ele dará luz ao filho e porás o nome de Jesus. Então, quando Jesus se aproximava, estava ali. Quando Jesus vinha, olha, Jesus está aqui. Então, quem está aqui? Está o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Se deu para entender? Precisou de um nome para poder chamar os três. Então, assim como tem a Maria, que quando eu chamo, Dona Maria, por favor. Então, vem a Dona Maria e vem os três juntos. Eu não digo, cadê o sangue? Está? Não, o sangue saiu. Só está aqui só a água e o Espírito. Deu para entender? Para você ter uma noção como é? Deus é um só. Deus é um só. Então é importante que quando o tabernáculo mostrava exatamente, apontava para Cristo. João capítulo 14, versículo 6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho representa o átrio, a verdade o lugar santo e a vida o Santíssimo. Ou seja, a vida é o combustível que nos ajuda a permanecer em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Então, primeiro o caminho, depois a verdade e por último a vida. Outra coisa, o Pai estava revelando no interior do Filho durante seu ministério. Sempre ele estava falando, se expressando. Veja bem que quando Jesus está ali diante de Filipe, Filipe faz uma pergunta, né, concernente aqui no capítulo 14, versículo 9, que diz, versículo 8, Filipe diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, quem era Filipe? Era um conhecedor dentre os apóstolos. Então, quando ele foi achado por Jesus, Jesus disse, segue-me. João capítulo 1, versículo 43. Então, a partir dali, Filipe começou a seguir Jesus. Então, mesmo assim, ou seja, ele ainda não conhecia. A prova da semelhança entre o Pai e o Filho pode ser vista nos textos de Daniel 7 e 9. Olha só que coisa interessante. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo e as rodas dele fogo ardente. Aí é o Pai. E o Filho? João apresenta João. Olha João de novo. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, os olhos chama de fogo. Você está vendo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto? Então é isso que eu quero mostrar para você, que Deus é um só. Para que você esteja falando com os três, é só chamar o nome de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E existe uma relação de nomes que revelam o Pai. Por exemplo, quando eu chamo Elohim, eu estou chamando Deus Todo-Poderoso, o Criador. Quando eu chamo El Shaddai, eu estou falando Deus Todo-Suficiente, Todo-Poderoso. Quando eu falo o Deus Elion, é o Deus Altíssimo. Quando eu falo Jeová Jiré, o Senhor proverá. Quando eu falo Jeová Rafá, o Senhor que sara. Quando eu falo Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Então, observe que Deus, todos esses nomes se referem a uma pessoa. E quando se fala a Jesus, eu estou me referindo também a Deus. Para concluirmos aqui,
capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ele diz assim: eu estou há tanto tempo, versículo 9, convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra no Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Então veja bem, Jesus é o próprio Deus. Deus estava na pessoa, no corpo, no interior de Jesus. O Espírito Santo, quando ele foi batizado, veio. Então ficou ali a Santíssima Trindade, a divindade andando no meio dos homens. Jesus precisou de um nome para chamar Deus, para chamar o Salvador. Então, quando se eu clamo por Jesus, eu clamo pelo Espírito Santo, eu clamo pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu chamo alguém, são as três coisas que testificam aqui na terra. Se eu chamo, por exemplo, meu filho Paulo Henrique ou Paulo Vitor, são os três que testificam na terra que vem. Eu não chamo os meus filhos, o Paulo Vitor, o Paulo Henrique, e eles vêm só, por exemplo, a água, aí fica o sangue e o Espírito lá. Vem os três que testificam na terra. Então os três que testificam no céu é um só. Você deu para entender? Então fiquemos por aqui e faça seu comentário. Se você teve alguma dúvida, ficou ainda com dúvida, faça seu comentário aí e nós estaremos ajudando. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. Verifique se você está inscrito. Se inscreva, por favor. Eu preciso muito mesmo do seu apoio para que o canal possa crescer, e você deixa seu like, faça seu comentário, porque o canal, ele vai ver, o YouTube vai ver que este vídeo está sendo útil para divulgar para outras pessoas. Então até o nosso próximo vídeo.